O senador Sérgio Moro, em vídeo publicado por suas redes sociais, manifestou sua indignação com a denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República pelo suposto crime de calúnia contra o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal. No vídeo, o senador lembra que o vídeo que deu causa à representação de Gilmar Mendes foi editado, descontextualizado e publicado por terceiros. O senador apontou ainda que, quando o vídeo foi divulgado, esclareceu à imprensa o contexto e defendeu que a fala, ainda que infeliz, não contém crime e, por isso, se surpreendeu com a denúncia, preparada em 3 dias, sem sequer a sua oitiva. Moro afirmou: "Estamos em tempos sombrios, nos quais a liberdade e o devido processo estão sendo deixados de lado." O senador também fez um pronunciamento em coletiva no Senado quando afirmou: "Agora estou preocupado como senador da República para onde nós caminhamos neste país quando nós vemos esse assodamento e a propositura de uma ação penal sem o cuidado de ouvir um senador pedindo a prisão de um senador por algo que foi esclarecido na própria sexta-feira, que não representava aquilo que o senador pensava. Me preocupo dentro desse mesmo contexto em que o governo federal busca cercear a liberdade de expressão. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos e pessoas, jornais e sites censurados. A totalidade da renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal a permanecer em funcionamento, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando para você os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Eu quero aqui registrar para você a minha indignação pela denúncia que foi oferecida contra mim pela PGR. Na última sexta-feira, pessoas inescrupulosas publicaram na internet vídeos editados com o único objetivo de me indispor contra o Supremo Tribunal Federal. Naquela ocasião eu disse à imprensa que os vídeos haviam sido retirados do contexto, que aquilo fazia parte de um contexto de brincadeira e que, ainda que a fala possa ser considerada infeliz, não contém nenhuma acusação contra qualquer ministro. Sempre tratei o Supremo Tribunal Federal com respeito, seja quando elogiei, seja quando, exercendo a liberdade de expressão, o critiquei. Agora, o que me espanta é ter sido denunciado em 3 dias, um senador da República, sem sequer ter sido ouvido previamente para esclarecer as circunstâncias, sem sequer ter sido consideradas as explicações que foram oferecidas. Estamos em tempos sombrios, nos quais a liberdade e o devido processo estão sendo deixados de lado. No Senado, vou lutar contra essas injustiças. Boa noite a todos. Eu só vou esclarecer aqui que eu vou fazer uma declaração, mas não irei responder perguntas. Peço que respeitem aqui a gravidade do momento. Eu quero registrar a minha indignação com a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República nessa data. Na sexta-feira, pessoas que eu desconheço, mas mal intencionadas, editaram fragmentos de uma fala, tiraram essas falas de contexto e publicaram na internet
com o único objetivo, vamos deixar muito claro, com o único objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Na sexta-feira fui consultado pela imprensa sobre esse fato e disse claramente: essas falas foram tiradas de contexto, não representam o que aconteceu naquele evento. E ainda naquela ocasião disse muito claro que eu tenho um profundo respeito pelo Supremo Tribunal Federal e pelos seus ministros. Respeito que mantive enquanto juiz federal, enquanto ministro da Justiça e durante a minha vida privada. E agora como senador da República. Hoje, 3 dias depois, fui surpreendido por uma denúncia do Procurador-Geral da República pedindo a minha prisão. A prisão de um senador da República, sem sequer esclarecer como esses fatos ocorreram, sem sequer ter realizado a minha oitiva para que eu pudesse esclarecer, e ignorando completamente as explicações que eu dei daquela fala, que não representa o que eu penso, uma fala infeliz, num contexto de uma brincadeira, mas que foi claramente manipulada e editada por aquelas mesmas pessoas, e aqui evidentemente que não refiro ao Procurador-Geral da República, mas por aquelas mesmas pessoas que buscam atualmente me incriminar falsamente em outros processos, com o objetivo de me indispor com o Supremo Tribunal Federal. Agora eu estou preocupado como senador da República, para onde nós caminhamos nesse país, quando nós vemos esse assodamento e a propositura de uma ação penal, sem o cuidado de ouvir um senador, pedindo a prisão de um senador por algo que foi esclarecido na própria sexta-feira, que não representava aquilo que o senador pensava. Me preocupo, dentro desse mesmo contexto, em que o governo federal busca cercear a liberdade de expressão. É claro que ela não abrange ofensas, é claro que ela não abrange ameaças, mas claramente, naqueles fragmentos que foram editados e manipulados, não há nenhuma acusação. Não há nenhuma acusação contra o ministro Gilmar Mendes. Não há nenhuma ofensa ao ministro Gilmar Mendes intencional. O que existe são falas que foram descontextualizadas e divulgadas em fragmentos para falsamente me colocar como alguém contrário ao Supremo Tribunal Federal e ao próprio ministro, o que nunca fui. Sempre quando falei do Supremo, critiquei o Supremo respeitosamente e elogiei o papel que o Supremo teve no passado no combate à corrupção. Lamento que o Procurador-Geral da República veja com tanta facilidade a possibilidade de denunciar um senador da República e pedir a sua prisão. Não creio que esse seja o Brasil que nós queremos e para o qual nós queremos caminhar. Muito obrigado. Mas eu quero só lembrar que eu adorei todas as intervenções, que são profundas e muito também indignadas sobre um estado de exceção que está imperando no Brasil, uma ditadura do Supremo Tribunal Federal instaurada no Brasil. É uma ditadura que está sendo instaurada no Brasil por esses ministros do Supremo Tribunal Federal. Gravemente ainda, pelo fato de 10 ministros terem conestado essa barbaridade que foi realizada. Mas eu quero só lembrar que o doutor Sérgio Dario fez uma análise profunda e geral sobre o aspecto da ilegalidade e inconstitucionalidade desses inquéritos e dessa putaria, mas ele, a sua tese é de que realmente é natimorto. O inquérito é natimorto, os inquéritos são natimortos, e a portaria também. Eu gostaria de discordar dele nessa conclusão, embora elogiando profundamente a sua descrição
sobre as ilegalidades havidas. Não nasceu, não é natimorto, não. Ele tem um efeito brutal. Esses inquéritos têm um efeito enorme na sociedade, estão criando um constrangimento na sociedade, um medo na sociedade, um terror na sociedade, de falar mal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E isso é o que eles queriam, isso é que eles desejavam e desejam com o inquérito. Eles não querem nada que o inquérito seja julgado em primeira instância, que vá para lá, que seja arquivado, porque não tem consistência. Não interessa a mínima. Interessa que eles, ao prorrogar 6 meses, não prorrogando, agora com o aval de 10 ministros, eles vão prorrogar, é para criar o terror na sociedade, criar o estado de exceção que eles estão criando na sociedade. Esse é o objetivo. E, portanto, a questão aqui também, eu gostaria de elogiar muito todos os que falaram a respeito desse assunto, principalmente o doutor Greco também, que foi muito claro na sua posição. E eles não é uma questão, não é um inquérito político, é um inquérito de autodefesa de todas as barbaridades que eles fazem. Certo? Eles não querem ser criticados porque eles fazem barbaridades, hora para um, hora para outro. Uma hora eles vão lá e acabam com o COAF, congelam o COAF. Depois, outra hora, eles atacam o presidente da República. Outra hora, eles atacam o PT. Outra hora, atacam o Centrão. Quer dizer, eles vão de acordo com os interesses do momento, interesses políticos dele. De modo que não é uma política feita a esses inquéritos, não tem a finalidade só de atacar o governo atual. Atacar quem vier, conforme as conveniências. O que eles querem é se autodefender, dizer, nós vamos criar todas as arbitrariedades e dominamos o país, porque eles dominam, o Supremo Tribunal Federal domina o país hoje, manda o país, dominação, aí no sentido bem político da palavra, dominam o país, tá certo? E não querem nenhuma crítica. E quem criticar, como foi muito bem explicado aqui pelo Paulo Faria, quem criticar, tá certo? É preso e usa com tornozeleira, tá certo? E usa o que precisar, porque realmente é um jeito que não pode ser criticado. É um Estado muito pior que o AI-5. Eles falam, eles querem voltar com o AI-5, eles vão perder. Eles estão praticando o AI-5. Esses inquéritos são um AI-5. Qual é a diferença deles com o AI-5? Pelas arbitrariedades, pelas violências que eles fazem contra as suas vítimas. Eles, vítimas, criam vítimas, tá certo? Porque não pode dizer absolutamente nada das coisas que esses ministros fazem com as suas famílias. Ao defender as famílias, porque a família também faz coisa errada, tá certo? Então eles sabem, que todo mundo sabe, está lá na Lava Jato, todas as denúncias, toda denúncia de empreiteira tem o nome lá de famílias dos ministros, tá certo? Então eles não querem isso, eles querem criar o terror no Brasil. Nós temos no Brasil hoje um estado de exceção por causa desses inquéritos e dessa portaria. É essa a realidade. E eles vão em frente. Eles vão agora prorrogar por mais 6 meses, daqui a pouco prorrogam por mais 6 meses, e assim vão até o fim do mundo, porque é um inquérito do fim do mundo mesmo. Então eles vão até o fim do mundo fazendo esse tipo de arbitrariedade contra a sociedade brasileira. Nós não temos mais um Estado democrático no Brasil. É conversa fiada. O Estado democrático brasileiro está suspenso, pelo menos. Não, há uma suspensão do Estado democrático de direito no Brasil enquanto vigera esse tipo de conduta e de inquéritos e portaria do Supremo Tribunal Federal.